Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje, dia 21 de outubro de 2020, estamos aqui para a nossa aula de matemática da semana, certo? Essa transmissão aqui ao vivo pelo YouTube, certo? Utilizando o aplicativo Jitmeet, mas sendo transmitido direto pelo YouTube, certo? Para que vocês aí não tenham problemas de conexão e nem problemas de recepção ou de travamento de tela, etc. Certo? Aqui na técnica aqui está o Cláudio, meu afilhado, para ajudar, né? E vocês aí podem fazer as perguntas de vocês, tirar as dúvidas, responder as questões que aparecem aqui no vídeo, certo? Aqui no vídeo diretamente pelos comentários e fazer a sua pergunta pelo chat que aparece ao vivo, que eu vou tentar olhar aqui o chat ao vivo aqui toda hora, tá bom? Bem, hoje nós vamos usar na nossa aula de matemática o nosso livro, certo? Do EMAI do quarto ano, certo? Do EMAI do quarto ano. Nós vamos lá para a lição de número 14, atividade de número 14, unidade 4, lição 14, que está na página de número 86, certo? Que está lá na página de número 86. Antes de começarmos a nossa exploração, a nossa explanação na página 86, eu quero lembrar o seguinte, ó. Faltam poucos inscritos para chegarmos em 60. Então, olha, não deixa aí de enviar esse vídeo para os seus coleguinhas que são de outras salas, para os seus primos, parentes, e pedirem para eles se inscreverem, para eu poder sortear 2 canequinhas. Ah, esse café é maravilhoso, nossa. Então, 2 canequinhas dessas, que não vão assim cheia de café com a minha aqui não, tá? Elas vão cheias de chocolate, ela vai cheia de chocolate, com um invólucro bem bonito mesmo para vocês. Então, ó, vamos lá. Manda aí os seus coleguinhas que são de outra sala, seus primos, seus parentes, se inscrevam lá no canal para a gente conseguir, para ser sorteado 2 canequinhas dessa, tá certo? Professor, mas o senhor disse que vai abrir uma lojinha para colocar essas canequinhas. Sim, só vou abrir essa lojinha lá em fevereiro. Então, até fevereiro, depois que terminar essas 12 canequinhas que tem aqui, eu só vou mandar produzir mais se for para a venda lá em fevereiro. Então, terminou essas 12, acabou, certo? Então, garanta já a sua, faça lá sua inscrição, torça para que tenha bastante inscritos para ganharem as canequinhas. Já foram 4, faltam 8, certo? Faltam 8. Já foram 4, faltam 8. Tirando essa daqui, que essa daqui não faz parte das 12 que eu tinha encomendado, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, lembrando o seguinte ponto. Nós vamos falar na sequência 14, sobre unidades de capacidade, ou seja, o sistema de medidas de capacidade. O que são unidades de capacidade? Certo? Vamos falar sobre isso e também vamos relembrar aí alguns cálculos simples e algumas definições que são muito necessárias para entender o que são medidas de capacidade ou unidades de capacidade, tá certo? Só lembrando que essa aula ela é a continuação de uma aula que eu dei acho que 1 mês e meio atrás, falando sobre o sistema de medidas, certo? Então vocês podem estar procurando procurando aqui na lista de vídeos do canal sobre essa aula, certo? Nós falamos sobre medidas de massa. Hoje nós vamos falar sobre medidas de capacidade. Quando a gente fala de medida de massa, vamos lembrar lá o vídeo anterior, nós falamos de peso, certo? De peso. Massa é a medida do peso, certo? Do peso. E quando a gente fala de capacidade, a gente está falando da medida de líquidos, ou seja, a medida do litro, da água, ou dos líquidos, enfim. Por exemplo, uma caixa de água, ela tem 500 litros de água.
essa capacidade dela armazenar 500 litros de água. Um copo, ele é capaz de armazenar 250 ml de líquido. Logo, a capacidade dele é 250 mililitros de líquido. Uma caneca dessa daqui tem 300 ml, ou seja, 300 mililitros de capacidade. Então, a medida de capacidade é aquela que se refere à medida de contenção de líquidos, certo? De líquidos. Tanto líquidos espessos, como, por exemplo, cremes, compotas e pastas, como líquidos, né? Como líquidos bem mais liquidifeitos, como suco, água e etc. Existe uma diferença, né, que a gente às vezes pensa assim, fala assim, nossa, o que seria, por exemplo, o creme? O creme é um líquido? O creme, isso é um termo de curiosidade, tá? Então, o creme, vamos supor, qualquer tipo de creme, qualquer composição pastosa, certo? Tipo pasta, é líquido ou é sólido? Essa era uma dúvida que eu tinha há muitos anos atrás. E isso eu resolvi isso com uma simples assistindo um vídeo na televisão, um programa na televisão chamado O Mundo de Bikman, certo? O Mundo de Bikman. Quem lembra desse programa, acho que os pais de vocês devem lembrar, o Mundo de Bikman passava na Cultura, certo? Um programa muito instrutivo. Tem vários episódios aqui no YouTube, se vocês quiserem procurar, é só escrever O Mundo de Bikman, que vocês vão achar vários episódios dublados, tem episódios novos também do Mundo de Bikman. E, inclusive, o próprio ator que fazia o Bikman, ele tem um canal aqui no YouTube, certo? Um canal muito bom, que ele continua com o personagem, o Mundo de Bikman, né? Que o personagem é dele. Muito legal. Então, nesse episódio do programa, ele explica para um telespectador qual é a diferença dos líquidos. Então, uma pasta, um creme pastoso, ele é um líquido, mas da forma um pouco mais espessa, ou seja, mais pastosa. Diferente de um líquido que é bem mais liquefeito, certo? Então, você tem o líquido pastoso e o líquido liquefeito, que é aquele líquido bem líquido mesmo. Então, você pega uma pasta, como por exemplo, a massa de bolo que a sua mãe fez, ela é um líquido pastoso. O leite que sua mãe utilizou para pôr na massa de bolo que ela fez, certo? É líquido liquefeito, ou seja, um líquido liquefeito. E o pó, se for leite em pó, professor? Aí, como você propriamente falou, é o leite em pó, tá certo? Mas vamos começar a nossa aula vendo aí a página 86 do nosso livro. Vamos lá. Aí nós estamos vendo aí a página 86, sequência de número 14, certo? E nessa sequência está mostrando aí, ó. As ilustrações abaixo mostram embalagem de produtos em um folheto de supermercado. Então você tem aqui o leite, você tem o refrigerante, você tem a latinha, aliás, uma caixinha de remédio, e aqui você tem uma outra caixinha de remédio. Então você tem duas caixinhas de remédio, uma garrafa de refrigerante e uma garrafa de leite, certo? Cada uma delas está mostrando a sua capacidade de contenção de líquido. Aqui na caixinha de leite está mostrando 1 litro, na garrafa de refrigerante está mostrando 3 litros, na caixinha de remédio está mostrando 20 mililitros, certo? 20 ml, e na caixinha desse outro remédio, 200 ml, 200 mililitros, tá? Então, vamos ver aí o que ele está pedindo para que você faça. Que você responde as 4 perguntas que seguem. A primeira pergunta: o que indicam os números escritos nessas embalagens? Ou seja, o que indicam essas medidas que estão aqui nas embalagens? Você vai ter que explicar para explicar aqui nas perguntas, tá certo? Letra B. O que significa a escrita 200 ml, 3L, 1L e 20 ml? Então, aqui está falando da diferença de medidas. Por exemplo, 200 ml, ml significa mililitros, ou seja, é uma unidade menor que o litro. Então, você tem o litro,
que vamos supor, pegar essa caixa de leite, ela tem 1 litro, certo? 200 ml, seria 200 mililitros, seria mais ou menos um dedo dessa caixa de leite, um dedinho, certo? Dessa caixa de leite, ok? 3 litros, ou seja, 3L, seriam 3 caixinhas dessa de leite. Ou seja, o mililitro, ele é menor que o litro, certo? Que o litro, ok? Então, você vai explicar isso, que mililitro e litro são menores, mililitro é menor que o litro em si. Você sabe qual a relação entre litro e mililitro? Foi o que eu falei. Lembra, ó, mililitro é menor que o litro, certo? O litro é maior, o mililitro é menor do que o litro. E a letra D. Paulo comprou uma garrafa de água mineral de 2 litros e distribuirá em copos com capacidade de 250 mililitros, ou seja, 250 ml. Quantos copos conseguirá encher? Então, o que você deverá fazer? Pegar os 2 litros e dividir por 250, certo? O 2 litros, 1 litro equivale a 1.000 ml. 1 litro equivale a 1.000 ml, certo? Então, se eu tenho 2 litros, eu tenho quanto? Exatamente isso que você pensou. Então, você vai dividir esse valor em ml, certo? Se eu sei, ó, vou dar a dica de novo. 1 litro equivale, certo? 1 litro equivale a 1.000 ml, tá certo? 1 litro equivale a 1.000 ml. 2 litros vale quanto? Certo? Ó, tô colocando aqui do ladinho, ó, tá vendo? Tô colocando aqui do ladinho, onde tá aqui meu dedo, tá vendo? Ó, a dica que eu dei para você, tá vendo? Ó, tá aqui do meu ladinho, ó, tá certo? Então, não se esqueça. 1 litro equivale a 1.000 ml. Eu tenho 2 litros aqui. Quantos ml eu tenho? Certo? Depois eu vou pegar esse total de ml e vou dividir por 250, certo? Vou dividir por 250. Quanto será que vai dar? Quantos copos será que vai dar? Vocês vão descobrir, ok? Página 87, certo? Atividade 14.2. Responda as questões. Letra A. Utilizando um copo com capacidade de 200 ml, quantos deles são necessários para completar uma garrafa de 1 litro? Lembrando que 1 litro equivale a 1.000 ml. Não se esqueça disso, tá certo? Não se esqueça disso, que 1 litro equivale a 1 litro equivale a 1.000 ml. Letra B. Paulo leu em uma embalagem de suco a informação, conteúdo 310 ml. Ele pretende colocar conteúdo de 5 dessas embalagens em uma jarra com a capacidade de 2 litros. Isso será possível ou será necessário outra jarra? Então, aqui, ó, ele vai ter que multiplicar essa quantidade por 5, certo? 5 vezes 310, certo? Quanto que vai dar? Vai dar 5 vezes 310, vai dar quanto? Depois disso, você vai dividir por 2 litros. Lembrando que 1 litro equivale a 1.000 ml. 2 litros equivale a quantos ml? Você vai ter que descobrir também, ok? Estou olhando aqui no chat uma pergunta. Ah, não é uma pergunta não, desculpe. Vamos lá. Continuando. Letra C. Na festa de aniversário de Ana, sua mãe fez 5 litros de suco de laranja e distribuiu igualmente em copos de 200 ml. Quantos copos ela conseguiu completar? Aqui a mesma coisa. Vou transformar esses 5 litros em ml. Lembrando sempre que 1 litro equivale a 1.000 ml. Não vão esquecer disso. Então, eu vou ter que multiplicar 1.000 ml por 5 para descobrir quantos ml tem 5 litros de suco de laranja. E depois eu vou dividir esse valor que eu achar por 200 ml, ok? 200 ml. É simplesmente pura divisão aí que você vai ter que fazer, tá bom? Vai ter que fazer. Letra D. Paulo foi ao supermercado
comprar suco e viu que havia uma promoção. Suco em embalagem de 600 mililitros, ou seja, 600 ml, R$ 2,00. Suco em embalagem de 1 litro, R$ 4,00. Como ele quer comprar 3 litros de suco, qual das embalagens ele deve escolher para ter o menor gasto? Então, você vai fazer aí o cálculo. 600 mililitros é menor que 1 litro. Isso aí você já sabe, porque 1 litro equivale a 1.000 ml, certo? A 1.000 ml. Então, ele precisa ter 3 litros de suco. Qual que seria mais vantajoso para ele? Comprar em embalagens de 600 mililitros ou comprar em embalagens de 1 litro? Aí vocês vão fazer os cálculos para descobrir qual que é mais vantajoso para ele. Atividade 14.13. Dona Lena é uma excelente cozinheira. Gosta de colecionar boas receitas e também de criar várias delas. Para isso, ela usa as seguintes informações: uma xícara, 240 ml. Um copo americano, 250 ml. Uma colher de sopa, 15 ml. Uma colher de chá, 5 ml. O que tem maior capacidade, a xícara ou o copo americano? Então, você vai olhar aqui e comparar. Em uma colher de sopa, cabe conteúdo de quantas colheres de chá? Também observando a tabela. Numa receita em que são usadas 3 xícaras de suco de laranja, Dona Lena utilizará de 1 litro de suco ou mais de 1 litro de 1 litro ou menos. Então, aqui nessa pergunta C, está perguntando, ó, se a Dona Lena ela vai usar 1 litro de suco, certo? Ela utilizará 1 litro de suco. Então, 1 litro de suco, quantas xícaras de suco, né, de suco de laranja cabe 1 litro, certo? 1 litro. Você vai dividir 1 litro, lembrando que 1 litro é exatamente 1.000 ml. 1 litro equivale a 1.000 ml. Você vai dividir 1.000 ml por 240 ml, observando sempre a tabela. Letra D. Em uma receita é usado 1,5 litro de leite. Quantos copos americanos de leite devem ser utilizados? Então, um copo americano é 250 ml. Você vai dividir 1 litro, que equivale a 1.000 ml, certo? A 1.000 ml, por 250, certo? Por 250. Quantos copos você vai ter aí na sua receita? Serão utilizados na sua receita. 2. Pesquise a capacidade de copos de tamanho diferentes, né? E escreva em um pequeno texto a respeito. Bom, essa atividade, alguns anos atrás, quando eu fiz essa atividade com o pessoal do 4º ano, teve muita dificuldade porque no Brasil os copos todos eles têm a mesma medida. Eles só mudam o modelo, mas a medida continua a mesma, certo? O copo americano, que é aquele copo que a mamãe usa em casa, que ele é um copo que ele é todo cheio de canaletinhas, assim, bonitinho, né? Depois eu ponho uma foto dele no grupo lá do WhatsApp, tá bom? Na verdade, o copo americano é esse que vocês estão vendo aí. Pessoal, esse daí é o copo americano de 250 ml. Você pode perceber aí, ele está com suco de uva dentro dele, certo? E essa linha que está aqui, ó, essa linha aqui passando aqui, ó, é a linha que mostra a quantidade de 250 ml, 250 mililitros, tá certo? E essa parte de cima que está sem, que a gente chama de borda, ela é uma espécie de segurança para que você tome o líquido que está dentro sem que ele derrame em sua roupa, tá certo? Então o copo,
de 250 ml, ele só vai ser 250 ml quando ele chega até aqui, nessa linha. Passou dessa linha, você está acrescentando mais do que 250 ml, ok? Viram? Esse é o copo americano. Ele tem a medida de 250 ml. A maioria dos copos fabricados no Brasil tem a mesma medida, só muda o quê? O modelo deles, eles cabem a mesma quantidade, tá certo? Então é meio complicado fazer essa. Essa atividade número 2, vocês passam um risco assim nela, ó. Vou passar aqui para vocês verem. Passam um risco nela assim, ó. Cadê um lápis? Vou pegar essa canetinha aqui. Vocês peguem aí e façam um risco assim, ó. Vocês anulam essa questão, anulem essa questão. Façam um risco assim para anular, tá? Eu vou fazer de caneta, mas vocês façam a lápis, tá bom? Vocês não têm caneta, façam a lápis. Se quiser fazer de lápis de cor, pode fazer também, ok? Anulem essa atividade. Atividade número 2, da 14.3, vocês não precisarão fazer. E cheguemos à atividade 14.4. Observe os gráficos de coluna que mostram o consumo de água de 2 escolas durante os meses de janeiro e julho. Lembrando aí que janeiro e julho, janeiro é um dos meses mais quentes do ano, certo? E que não tem muita, no caso, escolas, né, funcionando assim com alunos, porque é mês de férias, certo? O consumo de água de janeiro é um pouco diferenciado. E o consumo de água em fevereiro, que é com a volta das aulas, começa a aumentar, ok? Então, vamos lá. Você tem aí o gráfico, ó, de janeiro, que usou em consumo, certo? Em consumo, usou 20 mil litros, certo? 20 mil litros. Fevereiro, que utilizou um pouco mais de 60 mil litros. Março, um pouco menos de 60 mil litros. Em abril, 70 mil litros. Em maio usou 60 mil litros. Junho, usou um pouco mais de 70 mil litros. E em julho, que também é mês de férias, e já é um mês mais frio, utilizou 30 mil litros de água, tá certo? E na outra escola, você também pode reparar a mesma coisa, certo? Só que com medidas diferentes. O que você deverá fazer? Responder, como está aqui escrito aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, agora responda, certo? As questões. Qual o consumo próximo em litros da escola Marta de Ferraz no mês de fevereiro, né? O consumo aproximado em litros. Então, você vai ver, ó, cada uma dessas linhazinhas que você olha aqui em cima, ó, do lado, são os litros. Você vai ver aproximadamente. Em fevereiro, foi quanto aproximadamente? Aproximadamente 60 mil litros. Professor, por que não 70? Porque, se você perceber bem, a coluninha termina um pouco depois da linha dos 60 e muito longe da linha dos 70. Então, você vai arredondar para menos. Lembra lá da aula de arredondamentos que eu expliquei. Sempre eu vou arredondar para mais próximo do número que eu estou. Então, no caso aqui, eu estou mais próximo do número 60 mil litros. Então, vou arredondar para 60 mil, certo? Vou arredondar para 60 mil. E letra B. E no mês de março? A mesma coisa que você vai fazer aí comparando. Continuando ainda do lado da atividade, nós temos a letra C. Qual o consumo aproximado em litros da Escola Brandão no mês de fevereiro? Depois a letra D. E no mês de maio? Qual mês de menor consumo de água na Escola Marta Ferraz? Letra F. E na Escola Brandão? Qual é o mês de consumo menor? Então, aqui está perguntando a mesma coisa que perguntou a letra E, só que referente à Escola Brandão, tá? E a letra G? Quais meses o consumo de água na Escola Brandão superou 50 mil litros? Então, você olhando a atividade, você vai ver aí direitinho e vai preencher corretamente o que está se pedindo. Vamos para a atividade 14.5. Na região metropolitana de São Paulo, o sistema de abastecimento de água é integrado. 8 complexos são responsáveis pela produção de 60 mil litros de água por segundo para atender 33 municípios abastecidos pela Sabesp. E outros 6 que
que compram água por atacado. Santo André, São Caetano do Sul, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Diadema. Observe o gráfico e responda as questões. Então, você está aí, ó, observando, certo? Aí o gráfico, e ele está perguntando a que o gráfico se refere, certo? Qual é o título do gráfico, certo? O gráfico se refere a quê? Ele se refere aos mananciais de São Paulo e a sua produção de água por segundo, certo? Eu só quero fazer um ênfase aí. Água, não é que ali se produz água. Pelo contrário, eles vão fazer o quê? O beneficiamento dessa água. O que é o beneficiamento? Vão limpar a água, vão tratar essa água para ela ser de consumo para toda a região aí citada, certo? Para toda essa região citada aí no problema. Então, aí vem as perguntas abaixo. Ó. Letra A. Que informações são apresentadas no eixo vertical? Lembrando que vertical é esse eixo aqui, ó, a linha em pé, tá vendo? Vertical são as linhas dos mananciais. Então, o manancial de Guarapiranga, do Alto Tietê, do Rio Claro, Cantareira, Alto Cotia, Rio Grande, são os mananciais que são representados na linha, né, no eixo vertical. No eixo horizontal, os litros, tá vendo? Os litros. Então, mananciais, eixo vertical, ou seja, essa linha que está em pé. E nessa linha que está deitada, seria os litros, que é a linha horizontal, ok? O que representam os números que aparecem no eixo horizontal? Ou seja, o que representam são os litros. Há mananciais que produzem a mesma quantidade de água por segundo? Quais? Então, vocês vão aí procurar, certo, no texto e no gráfico e ver. Certo? Só existem dois aí, certo? Só existem dois. E são os dois das duas regiões mais populosas do estado de São Paulo, certo? Que vocês podem observar aí, que é o de Cantareira, certo? E o do Alto Tietê. São as duas regiões de São Paulo mais populosas que tem. Professor, eu já ouvi falar que a região mais populosa que tem no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo é a região sul. Não. É a região do Alto Tietê e a região da Cantareira. Ali tem uma maior aglomeração de pessoas por metro quadrado. Não é que seja... Vou explicar aí para vocês entenderem. Ó, não é... Quando a gente fala de maior, a gente não está se referindo ao espaço físico, certo? A gente está se referindo ao espaço aglomerativo. Por exemplo, em uma região, por exemplo, de São Paulo, você tem um grande espaço, porém com poucas pessoas morando, ok? E em determinadas regiões de São Paulo, você tem um espaço menor, com muitas pessoas morando. Então, aí esse espaço é feito uma divisão por metro quadrado. E quantas pessoas estão nesse metro quadrado? Vamos supor que no centro de São Paulo há 30 pessoas por metro quadrado. 30 pessoas por metro quadrado. E na Zona Leste, há 80 pessoas por metro quadrado. Então, qual região é mais populosa? A Zona Leste ou o centro? A Zona Leste, porque por metro quadrado, tem mais gente por metro quadrado do que no centro de São Paulo. É dessa forma que eles fazem essas medidas, tá? Não é pelo tamanho físico do lugar. Porque se a gente for comparar, por exemplo, o tamanho físico da Zona Sul é maior do que o tamanho do espaço físico da Zona Leste. Porém, a Zona Leste tem mais pessoas por metro quadrado do que a Zona Sul, certo? Do que a Zona Sul. Ok? Então, é essa que é a explicação. Tá certo? Eu acho que nunca vocês viram uma explicação dessa forma. Eu também nunca vi na escola, não precisa se preocupar, não. Eu nunca vi essa explicação na escola, tá? Eu aprendi isso lendo, certo? Lendo, e aprendi também com um professor de geografia que eu tinha, que ele explicou isso para mim no ônibus, eu estava vindo da escola. Aí eu peguei o mesmo ônibus com ele já não era mais meu professor, eu peguei o mesmo ônibus com ele, a gente estava conversando e eu falei assim, nossa, eu nunca entendi como que uma região, por exemplo, a região da Zona Sul, que tem Palheireiros, acho que é Palheireiros que pronuncia, não lembro agora, aquela região de Interlagos, das represas, que são bem maiores que a Zona Leste,
bem maiores que a Zona Leste, elas são bem maiores e tem menos, e elas são consideradas as menores regiões de São Paulo, de acordo com a população, menores. Aí ele me explicou disso daí de metro quadrado, que o que se mede para ser uma região grande é a quantidade de pessoas por metro quadrado, tá certo? Por metro quadrado. Letra C. Há mananciais que produzem a mesma quantidade de água por segundo? Quais são eles? Letra D. Qual a produção de água por segundo do manancial de Rio Claro? Certo? De Rio Claro. Letra E. Qual desses mananciais produz a menor quantidade de água por segundo? Bom, pessoal, vamos conversar aí um pouquinho sobre a atividade 14.6. Atividade que está na página 92. Eu estive fazendo as atividades que eu passei para vocês hoje e expliquei para vocês hoje. Ontem eu estava praticando, vendo como elas são feitas, o que eu tinha que fazer, etc., como eu deveria explicar para vocês. E a atividade 14.6, ela está faltando alguns dados para serem respondidos. Ou seja, para vocês entenderem, está faltando coisas aqui que vocês precisariam saber para poder responder. Então, eu fui atrás de saber do livro do professor, do EMAI, do professor, que às vezes as informações estão lá e eu passo para vocês fazerem, certo? Porém, também não estava lá as informações. Então, o que eu resolvi fazer? Cancelar essa atividade. Então, vocês irão fazer um risco na página 92, certo? Na página 92, vocês vão pegar uma régua e fazer um risco nesta posição. Alguém lembra qual é o nome dessa posição? Eu falei lá no começo do ano. Eu tenho, essa posição, quando a régua está nessa posição, a gente chama de vertical, certo? A régua, quando ela está em pé, é vertical. Quando ela está deitada, é a posição horizontal. E quando ela está inclinada, ou para a direita, para o lado maior para a direita, ou para o lado esquerdo, quando ela está inclinada, como é que nós chamamos essa posição? Alguém sabe? Escreve aí no chat quem souber, tá certo? Quem falou que a posição diagonal, acertou. Ela está na diagonal. Então, vocês vão fazer um risco na diagonal, certo? De uma ponta da folha à outra. Vocês vão cruzar a folha. Fazer mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui que vocês irão fazer na página 92. Isso aqui. Vocês vão pegar a página 92 e vão fazer um risco assim, ó. Na página 92, certo? De um lado a outro. Fiz o risco. E esse risco vai indicar o quê? Que você cancelou essa pergunta. Quem cancelou fui eu. Eu cancelei porque não dá para entender, não dá para fazer essa atividade toda sem os dados que estão faltando. Então, por isso, eu vou cancelar essa questão. Então, essa questão está cancelada, tudo bem? Vocês não precisarão fazer, tá bom? Certo. Agora, deixa eu continuar aqui falando, que como eu falei no começo da aula, faltam poucos alunos para concluir aqui os nossos 60 inscritos para eu sortear 2 canequinhas, certo? E também, faltam também aí, eu tinha falado para vocês, na verdade não falta nada, eu tinha falado para vocês que eu iria gravar uns vídeos sobre a aritmética básica baseada na tabuada básica. Porém, eu não vou fazer isso agora. Eu vou fazer isso, mas de um formato totalmente diferente. Eu estou criando, né, na verdade, já, um conjunto de aulas, um mini curso de aritmética básica, certo? Um mini curso de aritmética básica em vídeo, certo? Com várias atividades, desde o aluno do primeiro ano até o aluno do ensino médio que tem dificuldade com aritmética, vai conseguir saber fazer e vai conseguir aprender bastante coisa com esse curso, certo? Esse curso eu não vou postar aqui no YouTube, não. Esse curso, eu vou fazer esse curso totalmente em vídeo, totalmente online, só que assim, a pessoa vai comprar esse curso meu, certo? E eu vou enviar via e-mail, via
DVD, que seja. Vou enviar esse curso, certo, todinho para esse aluno que comprar o curso e vou dar uma assessoria de matemática para ele durante 2 meses sobre esse curso. Ou seja, qualquer dúvida que ele tiver de como resolver um exercício, etc., eu vou estar auxiliando ele pelos contatos, como, por exemplo, o WhatsApp ou até mesmo pelo nosso aplicativo aqui. Bom, gente, espero que vocês tenham aí gostado aí da nossa aula, certo? Recomendo que quem gostou do tema, que quer mais se aprofundar do tema, tem aqui o Caderno do Futuro, que ele ele tem bastante exercícios sobre o tema e vai entrar mais dentro do tema também que vocês estão aí explorando, tá certo? Eu gostaria de dizer para vocês também que estou aqui aberto a tirar dúvidas, certo? Vou continuar aqui hoje atendendo as dúvidas de vocês. Façam suas perguntas aqui nos comentários também, certo? Enviem suas perguntas e se tiverem dúvidas e quiserem tirar pessoalmente, é simples, é só agendar uma aula, certo? Uma aula online comigo durante essa semana, certo? Que eu estarei atendendo vocês da 1 às 5h30 da tarde, tá certo? Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula, sexta-feira, que será a aula de História, Geografia e Ciência, certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, sexta-feira, se Deus quiser. Salve Maria. Tchau, tchau.